Manifestantes contrários ao impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff fizeram protestos hoje de manhã na capital e em cidades da região metropolitana. O trânsito foi bloqueado em diversos pontos. Os manifestantes se reuniram desde o começo da manhã. Ruas, avenidas e estradas foram bloqueadas durante os protestos. Os grupos gritavam e mostravam faixas contra o governo interino de Michel Temer. Na rodovia Regis Bittencourt, o trânsito ficou totalmente bloqueado, depois que um grupo colocou fogo em pneus. No Rodanel, na altura de Mauá, o fogo formou uma grossa coluna de fumaça. A Avenida Vital Brasil, na Zona Oeste, ficou parada, com longas filas de ônibus. Está mais congestionado do que os outros dias. Muito trânsito hoje. Carregado, demais. Hoje é um daqueles dias em que andar a pé é mais rápido. Muita gente deixou os ônibus por causa da lentidão. De manhã eu vi na televisão que tinha alguma encrenca na Marginal, mas aqui não imaginei. Senão eu ficava em casa, não vinha sair para trabalhar, né? O ônibus estava cheio e ele estava andando muito devagar. Então, para chegar de um ponto ao outro, ele demorava mais de 10 minutos. Ainda pela manhã, muitos manifestantes seguiram para o 11º DP em Santo Amaro. Eles cobravam a liberação de 2 pessoas que foram presas durante as manifestações mais cedo. Nós vamos ficar aqui até que a gente receba um resultado. E a gente espera que seja positivo, para que a gente possa sair com os nossos companheiros daqui e retornar aos nossos lares. Manifestantes contra o processo de impeachment já tinham se reunido ontem, no fim da tarde, na Avenida Paulista, junto ao MASP. Segundo os organizadores, cerca de 2.000 pessoas participaram do ato. Pouco antes das 7 da noite, quando o grupo partiu em passeata, houve repressão dos homens do batalhão de choque. Os policiais atiraram e usaram jatos d'água e bombas para tentar conter os manifestantes. O protesto se dispersou e pequenos grupos caminharam por várias direções. Alguns colocaram fogo em cones de trânsito e em montes de lixo. As ruas da região só foram liberadas perto das 10 da noite. Pelo menos 3 pessoas foram presas no ato de hoje na zona sul da capital e permanecem detidas na 11ª Delegacia de Polícia em Santo Amaro, na zona sul. Um quarto manifestante foi detido na Praça Campo de Bagatelle, na zona norte. Ele também continua detido. Atos semelhantes a esses aqui em São Paulo acontecem em outros pontos do país. Para fazer uma análise desse momento, a gente recebe aqui a doutora em Ciências Sociais e professora em Relações Internacionais da Unifesp, a Esther Solano. Oi, professora, tudo bem? Obrigada por ter topado mais uma vez falar conosco. Tudo bem, obrigada a vocês. Qual que é a sua avaliação sobre esses protestos de hoje e de ontem à noite? Bom, eu acho que era natural esperar esses protestos, porque nós tivemos ontem um dia muito simbólico com o discurso da presidente Dilma, com a defesa dela no Senado durante 13 horas. Então era de se esperar, né? No final das contas, o impeachment é um processo que muita gente pensa que é ilegítimo, que muitos partidários, não só do PT, mas do campo progressista de forma geral, condenam como ilegítimo. Então era de se esperar que ontem, com o pronunciamento da presidente, saíram para as ruas. Obviamente hoje também vai ter, e no final com a votação provavelmente teremos protestos expressivos também, claro. São protestos que, apesar de terem mobilizado muitas pessoas e causado esses transtornos que são típicos dos protestos, é isso que eles querem, né? Mobilizar, fazer as pessoas pensarem sobre o que está sendo exigido ou o que eles estão contestando, tem menos gente participando. A senhora confirma isso? Sim, a avaliação é isso. Eu acho que tem vários fatores. Primeiro, você tem o cansaço geral da população, né? Que, enfim, ninguém está aguentando mais esse assunto, né? Então, eu acho que tem muita parte da população está cansada desse processo, que quer basicamente retomar as suas vidas, né? Depois tem outro assunto que também é um momento muito difícil para a esquerda, né? Porque o PT realmente era muito hegemônico na esquerda. Então, como que a esquerda se reorganiza agora nessa etapa pós-petista, com essa decadência do projeto petista, né? Como que esses grupos, MST, CUT, MTST, se reorganizam agora, né? Então, tem uma parte estratégica mesmo que é difícil, né? E tem um outro ponto que eu acho muito importante, é que o governo Dilma, ela se afastou muito dos movimentos sociais, né? Então, teve muito projeto que não saiu do papel, teve um afastamento muito grande. Foi um governo que trouxe, enfim, a lei do terrorismo, né? A Olimpíadas, que foram projetos de lei muito duros contra os movimentos sociais, né? Então, claro, como você leva agora os movimentos para a rua, sendo que eles sentiram ser traídos pelo próprio governo PT e governo Dilma. É difícil agora convencer essas mesmas pessoas para ir para a rua, né?
E tem um pouco também, talvez, do sentimento de que o processo já tem um resultado conhecido, apesar de ainda estar acontecendo? Eu acho que sim, tem um sentimento da derrota, né? Porque por muito que eu acho que bastante gente elogiou ontem o discurso de Dilma, eu vi muito pela rede social que foi elogiada, né? Um pouco, enfim, a dignidade, o discurso dela, mas no fundo existe um sentimento de que já foi, né? Que o placar já está garantido, que o impeachment já está garantido, né? Eu acho que a partir de agora vai depender muito do governo Temer. Como que o Temer vai se posicionar? Será que ele vai levar a cabo essas reformas duras que ele disse que vai, que o Meirelles anunciou tanto, previdência, teto de gasto, reforma trabalhista, né? Então, será que isso de repente vai detonar um movimento social grande? Porque se ele levar a cabo reformas agressivas, nem impopulares, talvez pode ser que a esquerda se reorganize em torno à oposição, ao Temer, e leve mais gente para a rua. Então, vamos ver, né, como se organiza. De onde virá essa força? Seria dos movimentos sociais? Pois isso deveria ser, né? Eu penso, por exemplo, os sindicatos, né? Se o Temer levar a cabo reformas duras no campo trabalhista, como parece que ele quer levar a cabo, desse corte mais de ajuste fiscal neoliberal, eu imagino que o campo do sindicalismo vai se reorganizar e vai levar a gente para a rua. Estou imaginando que a Makuti, por exemplo, ainda tem muita potência para levar a gente para a rua, né? O próprio MCT, o próprio MTCT, que estão presentes sempre nos protestos, óbvio que eles vão ser vítimas também desse descaso com as políticas sociais, de moradia, etc., né? Então, imagino que eles devam continuar na rua ainda, né? Então, esses movimentos sociais muito típicos ainda, muito com uma trajetória grande no país, devem ser os motores, os protagonistas, né, de levar as pessoas para a rua. E os movimentos pró-impeachment, né? Porque a gente viu as pessoas se manifestando na rua e dizendo que estavam ali para defender o impeachment, porque discordavam do governo, e que continuariam ou voltariam às ruas caso o que elas agora passaram a exigir não fosse cumprido. Pois é, o argumento que todos nós escutamos foi justamente isso, né? Não é contra a corrupção, então a gente vai continuar na rua. O que nós vemos que não está se cumprindo, né? Eu acho que ficou basicamente claro que a proposta real de todo mundo, da grande maioria que estava nas ruas, era tirar o PT do poder, né? Porque se realmente era contra a corrupção, deveriam ter continuado lá, né? Porque o governo, o PMDB, já demonstrou-se que também tinha muito ministro envolvido, né? Como apareceu nos áudios do Sérgio Machado, etc., né? Então, para mim, ficou claro que realmente não era contra a corrupção, era contra o governo petista, né? Vamos ver agora, mas por enquanto esses manifestantes pró-impeachment estão quietos e em silêncio, né? As últimas manifestações que nós tivemos na Paulista foram muito esvaziadas nesse caso, né? E nada indica que eles continuem a voltar para a rua, né? Bom, na Europa, o índice de desemprego, alguns anos atrás, motivou muita gente a ir para as ruas. A senhora acha que o índice de desemprego no país pode fazer com que pessoas pró ou contra o impeachment voltem às ruas? Pode ser, é um fator importante. Na Europa, na verdade, foi uma conjugação, foi o índice de desemprego e medidas de austeridade muito duras que foram tomadas, né? Foi isso que motivou as pessoas a irem para a rua. Eu acho que aqui nós podemos ter um contexto muito semelhante. O desemprego hoje bateu de novo um recorde, né? Muito alto, já está 11%, um patamar já muito alto. E se nós tivermos um governo aí entrando, Temer, com medidas duras, né? Com medidas que as pessoas vão sentir no próprio bolso, na própria economia cotidiana do dia a dia, isso é possível que sim, forme um contexto, um caldo de cultivo aí que leve de novo as pessoas a irem para a rua. Agora, como eu falei, tem que esperar para ver as medidas de Temer. E o que ele vai fazer? Porque tem 2 anos aí de governo dele, só 2 anos, eleições municipais chegando também em outubro. Será que ele vai mover ficha? Será que ele vai ficar quieto por enquanto para ver como vai evoluindo? Não sabemos. Esperar para ver, né? Isso. Eu ia falar sobre as eleições. É ano de eleições municipais, o Brasil inteiro vai eleger vereadores e prefeitos. De que forma este momento, com a iminência do impeachment da presidenta e essas manifestações de rua, agora não tão numerosas, né, volumosas, podem interferir nesses candidatos ou nas pessoas que vão assumir? Eu acho que vai ter um impacto importante, sim, né? Normalmente, quanto a eleições, nós falamos que as eleições federais não impactam muito nas municipais e vice-versa, porque são 2 campos bem diferenciados. Mas eu acho que nesse ano tem um fator que me parece muito importante, que é um sentimento antipetista muito grande que tem. Então, o candidato que seja identificado, definido como candidato petista, eu acho que pode ter problemas. Como aqui no São Paulo, o caso do Haddad, né? Se vê que ele não se alinha muito ao partido, ele sempre se distancia do partido, mas ele ainda é carimbado, né? Tem esse carimbo, esse rótulo petista, né? Então, acho que esse vai ser um fator importante. O PT vai perder municípios,
porque no fundo, enfim, tem esse conteúdo muito agressivo contra o PT, contra Dilma, contra Lula, contra tudo que o PT significa, né? Eu acho que vai passar uma fatura, assim, na eleição municipal, sobre tudo isso. E a consequência disso? Você eleger candidatos através desse sentimento de vingança ou de querer eliminar, isso daí tem um efeito que pode ser perigoso também, né? É importante que as pessoas se informem, escolham os candidatos independentemente do partido, né? Sem dúvida, né? É o que nós falamos sempre, né? Que você tem que ter um mínimo de cidadania política, né? Você não pode votar levado só pela revolta, pelo ódio e pelo desconhecimento. Você está revoltado? Eu acho perfeitamente legítimo, né? Mas veja o programa, conheça o candidato e vote com responsabilidade, porque senão nós caímos nesse sentido de frustração generalizada e quem acaba pagando o pato somos nós e quem acaba ganhando e se beneficiando são os velhos caciques de sempre que já vão ainda se encontrar alguma fórmula para estar no poder. Né? Então, uma orientação é que as pessoas se informem. Se informem, que por muito que você tenha revoltado, deixe um pouco essa revolta para se informar e para pesquisar sobre o seu candidato. Bacana. Antes de eu me despedir da Esther Solano, eu vou ler uma nota que acaba de chegar. A Secretaria de Segurança Pública informou que a Polícia Militar está atuando para liberar as vias públicas e diminuir as complicações do trânsito. Ainda de acordo com a Secretaria, os PMs e bombeiros trabalharam hoje para apagar os focos de incêndio causados pelos manifestantes, principalmente depois que eles colocaram fogo em pneus. E confirmou ainda que as delegacias que receberam as pessoas detidas estão responsáveis pelo atendimento das ocorrências. Por fim, a Secretaria de Segurança Pública diz que a PM agiu ontem na Avenida Paulista depois de um conflito entre grupos antagônicos e que um homem foi detido depois de quebrar uma porta de vidro, mas que ele já foi liberado. Bom, professora, muito obrigada mais uma vez por sempre falar conosco aqui no Repórter São Paulo. Vamos continuar acompanhando, a senhora vai voltar outras vezes com certeza. Vamos continuar. Obrigada a vocês. Obrigada, até a próxima.